Olá, caríssimos do Dedicação Delta, queridos alunos, aí estudiosos para o concurso público do Estado de São Paulo. Nós vamos iniciar mais uma maratona de questões hoje de direito penal, legislação penal especial, e tenho certeza que vai ser bastante proveitoso para que vocês possam familiarizar aí com as questões. Já estamos aí virando a terceira semana de muito conteúdo, de muita informação que vai colaborar para o concurso de vocês. Futuros Deltas, eu sou o Gleison Lima, para quem já não me conhece, para quem já me conhece, sabe que estou nessa labuta de concursos. Hoje sou concursado aqui no estado do Mato Grosso do Sul, em curso de formação de delegado de polícia, e também sou aprovado no concurso público do estado do Paraná. O que a gente quer com vocês aqui é passar um pouquinho de experiência, um pouquinho daquilo que é importante para o concurso de vocês, aquilo que vai ser focado para a prova. E, sem mais delongas, vamos invadir a VUNESP aí com as suas questões mais relevantes. Hoje estou trazendo questões aí tanto do concurso de delegado de 2018, concurso de delegado que foi promovido pela VUNESP também na Bahia, e alguns outros, inclusive questões ligadas aí à própria VUNESP, que tem sua carga bem específica, tá? O que eu já falo sempre é: concentrem nos estudos, tenham foco, tenham muita disciplina, porque isso aí vai ser o sucesso de vocês. Foi comigo, foi com muitos aí que a gente já conhece, com quem a gente convive, e está chegando a hora dos senhores aí também ter foco, ter fé. Daqui a pouco aí vai chegando a maratona. Vou compartilhar a tela aqui daquilo que eu trouxe hoje para a gente poder conversar, que seria um pouquinho de direito penal, maratona de questões, VUNESP, Polícia Civil do Estado de São Paulo, Dedicação Delta. E aos dedicados aí, vamos começar falando de quê? Vamos falar da primeira questão. Primeira questão, no caso da VUNESP, Polícia Civil do Estado de São Paulo, fala do crime de apropriação indébita. Vocês vão perceber que às vezes tem questão da VUNESP que é assim, na cara. Não tem nem muita conversinha não, entendeu? Você vai ali, já identifica a questão, já mata e corre para o abraço. No caso dessa questão aqui, por exemplo, olha, o que ela me diz? Em relação ao crime de apropriação indébita, só lembrar que é um crime contra o patrimônio, está lá previsto no artigo 168 do Código Penal. Sempre façam essas associações. Olha, poxa, na hora que falar Código Penal, seu cérebro já tem que ligar, porra, é do artigo 1º até o artigo 120, é a parte geral, vai começar no artigo 121, vai até o 359, e assim a parte especial. Tenho esse desenho já em mente. Eu começo a imaginar, poxa, a partir do artigo 55 já começa ali o crime de furto, crime relevante, crime de roubo, e assim vai. No caso aqui, vamos trabalhar com apropriação indébita, artigo 68, crime que tem que estar na ponta da língua de vocês para o concurso público nesse sentido. A letra A vai dizer o seguinte, olha, torna-se qualificado quando a vítima é entidade de direito público ou instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Não está me parecendo que seja qualificado, mas vamos avançar. É um crime de ação penal pública condicionada à representação. Só lembrando, crime de ação penal ela pode ser de ação penal pública, pode ser ação penal privada. Na ação penal pública, ela pode ser incondicionada. O Estado age independentemente do desejo da vítima. Caso, por exemplo, de homicídio, roubo. Tá? Agora, um crime que é ação penal pública condicionada à representação é condição de procedibilidade para que o Ministério Público possa ingressar com essa ação penal contra esse suposto autor, no caso, um acusado de um crime. Então, será que o crime de apropriação indébita de ação penal pública condicionada à representação também não está me parecendo? E a gente avança. Apenas tem como objeto material a coisa alheia móvel, sendo impossível falar sem apropriação indébita de imóvel. Está muito próximo, porque realmente foi bem destacado. Olha, apropriação indébita tem que ser daquilo que é o quê? Móvel. Será que eu consigo fazer apropriação indébita de uma casa? Não vou ter condições. Então, esse crime ele vai trabalhar com questões com propriedade, ou essa coisa ali, esse objeto material, móvel. Essa questão muito na cara, e olha, questão para delegado de polícia do ano 2018. Tomar cuidado, porque às vezes a gente quer achar pelo no ovo e não dá. Porque a situação é a seguinte, às vezes a questão está na cara da gente, mas vamos avançar para fins de estudo. Não admite a figura privilegiada, ao contrário do furto. Vou passar um mnemônico bacana para vocês hoje aqui, para vocês memorizarem que há situações que a gente chama de privilegiado, em que o sujeito vai ter uma diminuição de pena, vai trocar uma pena de reclusão por detenção,
podendo somente responder pelo crime e ter uma pena de multa. Esses são alguns crimes que utilizam um privilégio que vem do furto para outros crimes que têm esse também privilégio. Vou falar com vocês, um mnemônico fera, daqui a pouco a gente vê ele. Então também, só lembrando que o crime de apropriação indébita, ele admite sim essa forma privilegiada. Ele permite uma minoração da pena desde que cumpra suas características ali. E letra E, tem a punibilidade extinta em caso de devolução da coisa antes do oferecimento da denúncia. Poxa, será que tem extinta a punibilidade em caso de devolução da coisa antes do oferecimento da denúncia? Não tem essa previsão legal. Então a gente realmente vai ficar na letra C, que é apenas tem como objeto material coisa alheia móvel, sendo impossível falar-se de apropriação de coisa imóvel. Nesse sentido, vamos lembrar o que fala o crime de apropriação indébita. Olha só, apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem posse ou detenção. Então a gente já nem tem dúvidas de quando ele me fala exatamente aqui de coisa alheia móvel, né? Mas vamos lá. A pena de reclusão de 1 a 4 anos. Quem vai estudar processo depois sempre dá uma olhadinha na pena. Poxa, será que isso aqui cabe fiança? Não cabe fiança? Não vou entrar na seara do processo penal, mas sempre vão conectar um crime às possibilidades jurídicas dele. Essa é a mente dos futuros delegados. Vamos ter aumento de pena nesse crime? Vamos. Só vamos lembrar, gente, que qualificadora é diferente de causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena, como regra, vai vir no Código Penal como uma fração. Ali, ó, aumenta de 1/3. Isso é uma causa de aumento de pena. A qualificadora, ela muda a base da própria pena. Quando eu falo com um homicídio, por exemplo, do artigo 121, o homicídio é um homicídio simples e a pena de 6 a 20 anos, aí eu estou ali no homicídio simples e eu transformo esse homicídio em um qualificado, porque eu dei um plus para esse homicídio, ele se torna qualificado e eu mudo a própria pena. A pena passa a ser de 12 a 30 anos. Agora vejam que na apropriação indébita, o crime tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Agora, quando eu vou para o parágrafo 1º e vou falar das causas, a causa de aumento de pena de 1/3 no crime de apropriação indébita, olha o que ele me conta. Causa de aumento de pena, ou seja, a pena será aumentada de 1/3. Ele não fala assim, a pena agora vai ser de 2 a 8 anos. Não fala isso. Ele fala que vai ser aumentada. Isso a gente chama de causa de aumento de pena, tá bom? Vai ser aumentada se a pessoa recebeu a coisa em depósito necessário, se ele recebeu a coisa na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro, depositário judicial. E o terceiro, se ele recebeu a coisa, de ofício, emprego ou profissão, em razão de ofício, emprego ou profissão. O que a gente tem que lembrar que no crime de apropriação indébita não tem um dolo no início. O que eu tenho um dolo é depois. Eu mudo o meu dolo. No furto é diferente. Olha, é uma linha muito tênue, é diferente também do estelionato, mas vejam só. No estelionato eu tenho um dolo antes, no furto eu tenho um dolo antes. Eu quero subtrair uma coisa de alguém, para mim ou para outrem, e nesse sentido eu tenho um crime de furto. Agora imagina, alguém me entrega uma coisa e eu mudo meu dolo, falo, pô, eu gostei disso aqui, vou ficar com ele para mim. Poxa, acabou de cometer o quê? Uma apropriação indébita, que é também um crime contra o patrimônio, que é esse que a gente está avaliando. O que a gente quer averiguar é o seguinte, quando a gente avança, vai nos dizer que se houver restituição da coisa até o recebimento da denúncia, é possível incidir o instituto de qual? Do arrependimento posterior. Veja o que está me dizendo aqui essa questão do arrependimento posterior. Está lá no nosso artigo 16, parte geral do Código Penal. Então, o que a gente vê no artigo 16, parte geral, que é o arrependimento posterior, é que se eu restituo a coisa até o recebimento da denúncia, não sendo crime com violência ou grave ameaça nesse sentido, é possível incidir o instituto do arrependimento posterior? É sim. E esse instituto vai acontecer sendo aplicado, portanto, nesse crime de apropriação indébita. E a gente avança mais um pouquinho. Olha o que nos diz, ó, se, no arrependimento posterior, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, se eu reparo o dano ou restituo a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa por ato voluntário do agente, eu não tenho extinção de pena aqui. O que eu tenho é uma redução da pena de 1 a 2/3. Entenderam o esquema? Então, vejam só, é possível extinguir a pena? Não é possível extinguir a pena. Por isso mesmo que aquela questão aqui, ó, que está aqui atrás, vem nos falar, ó, que admite a figura privilegiada ou não. Fala aqui, ó, tem extinta a punibilidade, letra E. Em caso de devolução da coisa antes do recebimento, extinta a punibilidade? Não. O que pode acontecer eventualmente
É o quê? Opa, foi lá em cima esse negócio, hein? Deixa eu apagar ele aqui que não ficou bonito não, né? Vamos apagar ele, bonitinho. Pronto, tiramos ele. Ó, até se eu faço isso até antes do oferecimento da denúncia, o que poderá acontecer é uma diminuição de pena. Perceberam que dá para aplicar um instituto de arrependimento posterior, mas isso não extingue a pena do sujeito. Bacana? Admite a figura privilegiada? Vejam só o que é a figura privilegiada. No crime de furto, no seu artigo 155, ele fala assim, ó, se o criminoso é primário, é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Mas eu posso aplicar esse instituto do artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal em outros tipos de crime? Vamos ver que agora que pode. Olha só o que nos diz. Vamos pegar um bizuzinho aqui que a gente vai chamar de fera. Por que fera? Nós vamos aplicar esse artigo 155, parágrafo 2º, que é esse tal privilégio, que é essa possibilidade de o sujeito responder até por multa tão somente, nos casos de furto, no caso de fraude no comércio, que é o artigo 175, parágrafo 2º do Código Penal, no crime de estelionato, no crime de receptação e no crime de apropriação indébita. Se a gente for pegar aqui, ó, o F do furto, ó, F do furto. Se eu pegar F de fraude, eu não vou colocar o F dobrado, né? Porque senão vai estragar o mnemônico. Os dois F vão servir aqui, ó. O E do estelionato, pegar o R da receptação e pegar o A da apropriação indébita, eu vou permitir a conclusão de que o fera, essa fera aqui, ó, que é o nosso mnemônico, vai poder ser aplicado vai poder ser aplicado a circunstância que vai tornar o fato privilegiado, vai diminuir a pena do sujeito, pode até responder tão somente por multa, que está lá no artigo 155, parágrafo 2º, seja para furto, fraude no comércio, estelionato, receptação e apropriação indébita. Segura esse bizu, porque ele vai ser de extrema importância numa hora de uma prova para vocês. Bacana? Vamos para a questão 2 da VUNESP? O que a questão 2, Polícia Civil do Estado de São Paulo, 2018, vai nos dizer aqui? Ele quer contar o seguinte, olha, no que concerne aos crimes contra a dignidade sexual, é correto afirmar, esses crimes despencam, tá? Despencam. Vê lá, a partir do artigo 213 do Código Penal, são os crimes contra a dignidade sexual. Letra A. Dadas as condições da evolução social, não se pune atualmente a violação sexual mediante fraude, nem a sedução. Gente, sedução não pune mesmo mais não. Desde 2005, já não temos mais esse crime de sedução. Agora, violação sexual mediante fraude, nós ainda temos esse crime previsto no Código Penal, então essa afirmação aqui está parcialmente incorreta. Letra B. O crime de favorecimento da prostituição e outra forma de exploração sexual de maiores de 18 anos não vulneráveis não é punido se o agente tem intuito de lucro. Gente, peraí, só é punido se o agente tem intuito de lucro. Não, ele é punido se o agente tem intuito de lucro, se também o agente não tem intuito de lucro. Ele é punido em todas as suas configurações aí. Letra C. Se o crime de assédio sexual, por expressa disposição legal, fruto do ativismo jurídico, é punido mais gravemente se cometido por homem contra mulher do que vice-versa. Nada disso previsto na lei. Isso aqui foi criação do sujeito que fez essa prova. Tá? Então a letra C também está incorreta. Letra D, é fato típico induzir menor de 14 anos a presenciar ato libidinoso diverso da conjunção carnal a fim de satisfazer lascívia própria. Corretíssima a letra D aqui, nós vamos ver alguns detalhes dela, mas é a letra E, vamos só para a gente ver se tem alguma coisa errada ou certa aqui. Apenas pessoas dignas são objeto de proteção do direito penal, excluídas pessoas que voluntariamente se entregam à má vida a práticas sexuais promíscuas. Tá bom. Então a pessoa se entregou à vida promíscua, ela agora pode ser estuprada, pode ser violentada, pode acontecer tudo? Não, né, gente? Direito penal não é desse jeito canalizado. Inclusive, todas as pessoas têm sua dignidade preservada. Uma prostituta, ela pode recusar-se a qualquer coisa e se houver uma violação contra a dignidade sexual dela, a pessoa poderá responder pelo crime, tá certo? Então, nós temos aí a letra D como a nossa resposta, é fato típico, induzir menor de 14 anos a presenciar ato libidinoso diverso da conjunção carnal, a fim de satisfazer a lascívia própria. Opa, deixa eu só diminuir um pouquinho
a minha imagem, porque vai facilitar para a vista de vocês. Vamos lá. Gente, é bonito isso aqui, né? Olha para você ver. Legal. Enfim, vai falar o seguinte, olha, o crime de violação sexual mediante fraude, temos uma previsão legal no artigo 215. O crime de sedução foi revogado expressamente pela Lei 11.106 de 2005. Favorecimento da prostituição, outra forma de exploração sexual de alguém. Olha, induzir ou atrair alguém à prostituição. Alguém. Tá? Tem a questão dos menores de idade, mas aí nós vamos tratar dela aqui agora não. Essa questão nós estamos falando de alguém. Facilitar ou impedir que dificulte que ela abandone, tá? Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, etc., nesse ponto aqui a pena vai ser maior. Vejam aqui a questão do qualificado. Olha que interessante. 2 a 5 anos o crime normal, mas o crime se tornará qualificado, não estou falando de fração aqui, quando a pena vai ser de reclusão de 3 a 8 anos se tiver esse agente sendo ascendente, padrasto, madrasta e outros. Tá certo? Parágrafo 2º vai nos dizer que se o crime é cometido com violência ou grave ameaça, violência, grave ameaça ou fraude, vai ter uma reclusão de 4 a 10 anos. Agora, olha ao fio da meada nossa no finalzinho. Se o crime é cometido com fim de lucro, também vai o quê? Aplicar a pena de multa. Por isso, quando a nossa questão vai lá e fala o seguinte, só vai ser punido se tiver o intuito de lucro, muito ao revés, aqui ao final nós vamos aplicar também a pena de multa, quando houver intuito de lucro. Fechou? E o crime de assédio sexual? Constranger o quê, gente? Fala aqui o quê? Alguém. Falou se é homem ou mulher? Vai ter aumento de pena se for homem ou mulher? Não tem essa situação aqui. Então, nesse constrangimento de alguém a obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função, nós temos uma pena aí de 1 a 2 anos, tá? Professor de escola entra aqui também, decisão recente que nós tivemos aí dos nossos cortes superiores. O parágrafo 2º vai falar a pena é aumentada de 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Gente, aqui é o quê? Qualificadora? Não, né? Se é aumento de 1/3, lembra de fração, nós temos aqui uma causa de aumento de pena, tá? Também chamada de majorante. Aí vamos lá, para satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou adolescente. Praticar na presença de alguém menor de 14 anos ou induzi-lo a presenciar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer a lascívia própria de outrem. Pena de 2 a 4 anos. Bacana? O que faz a gente lembrar que a nossa questão, quando vai nos dizer aqui, é fato típico induzir menor de 14 anos a presenciar ato libidinoso diverso da conjunção carnal a fim de satisfazer lascívia própria. Fechadíssimo? Então vamos lá? Na nossa questão, tem mais uma questão aqui, questão número 3. Sacanagem essa questão, né? Olha só o que eles me fizeram. E concurso de vocês, 2018. Vê o que o Bunesp prepara aí na brincadeira. Historicamente, a expressão vendício fume é identificada como crime de tráfico de influência, contrabando, usurpação de função pública, estelionato, falsificação de moeda. Essa é aquela questão assim, ou eu sei ou não sei. Pode cair de novo? Pode. Vi cair de novo? Não, mas acostume-se com essas expressões. O Unesp gosta de umas pegadinhas. Vendício fume, tá? É a mesma coisa que eu estou falando de tráfico de influência. Bacana? Então, isso aí é para memorizar. Não é contrabando, não é usurpação de função pública, não é estelionato, não é falsificação de moeda. É tráfico de influência. A gente, para tentar, aqui, a letra A mesmo, para a gente tentar pensar nisso aí, vamos lembrar que tráfico de influência é um crime que se parece muito com o crime de exploração de prestígio, tá? Muito mesmo. Então, olha só como é que a gente vai trazer o crime de tráfico de influência. A expressão vendício fume, ela pode ser traduzida como venda de fumaça, porque, na verdade, o tráfico de influência não deixa de ser uma venda de fumaça, né? Porque o que acontece? O agente vai lá, solicita, exige, cobra, obtém para si ou para outra em vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público
O gatuno chega lá e fala, olha, não, se você me der um dinheiro aqui, eu vou ali, eu consigo convencer aquele cara que vai tirar sua identidade, vai tirar sua carteira de habilitação, aí ele resolveu uma bronquinha com você lá, e aí eu vou aliviar, eu consigo conversar lá e aliviar para você. Se você faz isso, você está cometendo tráfico de influência. E mais, você vai ter um aumento de metade da pena se o agente vai alegar ou insinuar que a vantagem é também destinada ao funcionário. Isso é tráfico de influência. Ah, mas qual que é a diferença de tráfico de influência para exploração de prestígio? Gente, lembra o seguinte, quem tem prestígio é judiciário e alguém ligado a ele. Tráfico de influência é aqui, ó, tá até demarcado, é para funcionário público. Fechou? Mas quando eu falo de exploração de prestígio aqui, ó, é para quem? Juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete e testemunha. Todos esses coligados à Justiça têm exploração de prestígio. Quem tem prestígio é a Justiça. Mas quando eu venho aqui atrás, eu vou falar de tráfico de influência, o tráfico de influência é para quem? Funcionário público. Vendi seu fumo e, portanto, é tráfico de influência. Para a gente memorizar, vamos lembrar, fumo e no tráfico. Tá? Fumo no tráfico. Quando eu falo fumo no tráfico, vendi seu fume, tráfico de influência. Bacana? Ah, mais ou menos, vão lembrar? Vamos. Lembra de fume. Fume, lembra de tráfico. Tráfico, lembra de tráfico de influência. Cair de novo, ninguém erra mais. Bacana, é bom até para lembrar a diferença entre tráfico de influência e exploração de prestígio. Bacana? Vamos para a próxima questão? Questão de número 4, a respeito da teoria das penas, matéria gostosa essa aqui. Assinale a alternativa correta. Gente, só para lembrar aqui, pra vocês não esquecerem, nós temos teorias absolutas e teorias relativas. Teorias caem, tá? Teorias caem, muitas vezes despencam, não só caem. Então lembremos ali, ó, a finalidade da pena, letra A. Na teoria relativa é prevenir o crime. Na vertente preventiva geral, o criminoso é punido. Vamos só marcar algumas coisas aqui, ó. Finalidade da pena na teoria relativa é prevenir o crime. Poxa, tá começando bem. Na preventiva geral, geral é sociedade. O criminoso é punido a fim de impedir que ele volte a praticar novos crimes? Espera aí. Se preventiva geral é para a sociedade, preventiva especial é para quem? Para o criminoso. Então, se a preventiva geral, o criminoso é punido a fim de impedir que ele volte, se é para ele voltar, então seria uma preventiva especial. Tá? Nós vamos ver um pouquinho na próxima slide essa diferença. Ó, teoria relativa, ela realmente tem uma ideia de prevenção do crime. Mas quando eu tenho a teoria relativa, ela pode ser teoria relativa na prevenção geral, sociedade, tem positiva e negativa, e prevenção especial, que é do criminoso. Também pode ser positivo e negativo. Vamos lá, então não seria essa a questão, essa alternativa. A finalidade da pena na teoria relativa é prevenir o crime. Na vertente preventiva especial, opa, agora é do criminoso. De acentuado caráter intimidatório, o criminoso é punido para servir de exemplo aos demais cidadãos. Será que seria essa? Tá com cara, hein? Tá com cara. Mas será que tem alguma coisa, uma brincadeira no meio do caminho? Finalidade da pena é prevenir o crime. Na vertente preventiva especial, de acentuado caráter intimatório, seria intimidatório, o criminoso é punido para servir de exemplo aos demais cidadãos. Preventiva especial de natureza negativa essa aqui. Vamos lá. Finalidade da pena, teoria absoluta, é castigar o criminoso. Bonitinho isso aqui. Pelo mal praticado. O mérito dessa teoria foi introduzir no direito penal o princípio da proporcionalidade princípio da proporcionalidade de pena ao delito praticado. Sim, nós estamos com muito mais a letra C, e aí nós vamos voltar à letra B. Peraí, a finalidade da pena, na teoria relativa, é prevenir o crime. Na vertente preventiva especial, de acentuado caráter, não tem intimatório aqui, não.
tá? Ela não tem um caráter intimatório. Tá? No sentido aqui, o criminoso é punido para servir de exemplo aos demais cidadãos? Sim, mas na verdade, o sujeito ele é punido para que ele mesmo não pratique mais crimes. O exemplo que serve para os cidadãos, a gente pode colocar na vertente preventiva geral, que nessa hora as pessoas olham e falam assim, olha, se eu pratico o crime, eu posso receber uma punição parecida. Tá? Agora, na preventiva... Na finalidade absoluta, na teoria absoluta, o objetivo realmente é castigar o criminoso pelo mal praticado. O mérito é realmente traduzir um princípio da proporcionalidade. Vou castigar, mas uma medida da pena ali, tá bom? A finalidade da pena na letra D, pela teoria eclética, é ressocializar o criminoso. O mérito dessa teoria foi humanizar as penas impostas, impedindo as cruéis e humilhantes. Na verdade, a teoria eclética, ela tanto visa punir o sujeito, quanto também ressocializar esse sujeito, tá? Então, ela tem as duas funções. Ela consegue unir a teoria relativa com a teoria absoluta. Por fim, letra E, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria absoluta, tendo apenas o fim de ressocializar o criminoso. Não, nós adotamos a teoria eclética de acordo com o posicionamento da maioria. Por isso, a letra C, de fato, é aquela que a gente deve marcar. E aí, vamos ver alguns detalhes? Vamos lá, gente. Qual é a finalidade da teoria absoluta? A finalidade da pena ela é retributiva, tá? E a pena é castigo tem um caráter expiatório e aflitivo. Pela teoria relativa, nós temos a finalidade preventiva. Na prevenção geral, nós vamos para a coletividade. Como já falamos da prevenção especial, nós vamos ao condenado. Na prevenção geral positiva, vamos lá? Prevenção geral positiva, o objetivo é a reafirmação do direito penal. A norma está aí, está vigente e vai ser aplicada. Na vertente prevenção geral negativa, é uma intimidação coletiva. Ela estava até escrito intimação. Pode ter sido um erro de digitação lá na questão. Mas enfim, ela estava errada de todo jeito. A prevenção especial, ela é voltada ao condenado. Se ela for positiva, volta-se o quê? Ressocialização do sujeito. E se for negativa, é para evitar a reincidência dele. A teoria mista ou eclética, a pena tem finalidade retributiva e preventiva. O que se diz que no Brasil é adotada esta teoria. Código Penal, no finalzinho do artigo 59, que vai estar associado à aplicação da pena base, quando for aplicar-se a pena, vai dizer que, no final, conforme seja, vai se aplicar, né, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências e comportamento da vítima, e estabelecerá conforme necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, o que demonstra que parece que a gente adotou a teoria eclética mesmo, né? E a lei de execução penal, ela vai falar, no seu artigo 1º, que a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado, tá? Então, enfim, já deixa mais ou menos claro que a nossa ideia é realmente entender que a nossa teoria é eclética. Temos a teoria absoluta, a teoria relativa e a nossa eclética mistura as duas. E vamos para a questão 5ª aqui, da VUNESP também. Vai nos dizer o seguinte: tendo em vista os crimes contra a administração pública, assinale a alternativa correta. Já abre o leque e já começa a pensar, poxa, 312 seguintes ali, crimes contra a administração pública e vai. Funcionário público que, ao longo do ano, todos os dias, subtrai pó de café adquirido com verba pública para consumo dos funcionários na repartição, em tese, pratica crime de peculato. Opa, tá bem clarinho o peculato mesmo. Olha, é funcionário público. Ele, ao longo dos anos, ele subtrai o pó de café adquirido com verba pública e praticaria, em tese, o crime do artigo 312. Tá bem parecendo ser essa. Vamos lá, vamos ver a B. O funcionário público que, em razão de sua função, exige de particular, proprietário do restaurante, em que almoça algumas vezes na semana, nada pagar pela alimentação, pratica, em tese, aqui o crime de corrupção passiva. Vamos lá, o que ele fez? Ele é funcionário público
que, em razão da sua função, exige. Olha o verbinho exige. Não tem violência, não tem grave ameaça, mas tem o exigir e está no exercício da função? Poxa, é crime de corrupção passiva? Não. Nós temos um crime de concussão. 316 do Código Penal. Letra C. O funcionário público que deixa de levar ao conhecimento das autoridades competentes conduta ilícita de subordinado a que teve ciência, em troca de recebimento de dinheiro. Opa, em troca de recebimento de dinheiro. Se não tivesse esse dinheiro aqui, poderia ser talvez uma condescendência criminosa. Mas teve troca de recebimento de dinheiro? Gente, teve troca de recebimento de dinheiro, pode ter corrupção entre servidores públicos? Pode. Então, aqui nós teríamos, em tese, uma corrupção. Tá? Se ele deixa de levar o conhecimento, conduta ilícita subordinada que teve ciência em troca de recebimento de dinheiro, se ele recebeu, ele é corrupção passiva, está passivamente esperando a vantagem chegar. Letra D. O empresário que deixa de anotar o vínculo empregatício na carteira profissional do empregado pratica, em tese, o crime de sonegação de contribuição previdenciária. Não vai praticar o crime de sonegação de contribuição previdenciária. E, por fim, a pessoa que, perante a autoridade policial, comunica a ocorrência de crime que sabe não ter se verificado, em tese, pratica o crime de denunciação caluniosa. Não, nós não temos o crime de denunciação caluniosa. O que nós temos aqui, na verdade, é a letra A como resposta correta. O funcionário público que, ao longo dos anos, vai subtraindo aquele pozinho de café todos os dias, vai praticar o crime de peculato. E aqui nós temos o peculato no artigo 312, gente, que apropriar-se ao funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer bem móvel, público ou particular, que tem posse ou detenção em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio. Lembra lá da concussão? Exigir? Gente, toda vez que vocês lembrarem de concussão, gravem esse verbo exigir, mas não tem violência ou grave ameaça. Muitas vezes, se tem exigir mais violência ou grave ameaça, nós podemos caminhar para o constranger e talvez um crime de extorsão aí, tá bom? Na concussão não se tem violência ou grave ameaça. Na corrupção passiva é aquele que solicita ou recebe essa vantagem indevida, tá? E na condescendência criminosa é quando você deixa o funcionário por indulgência de responsabilizar esse subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou lhe falte competência não levar o fato ao conhecimento de quem é competente. Então, por isso que não é a questão a ser marcada. Deixa eu só diminuir ou passar para cá, que vai ser melhor. Comunicação falsa de crime ou contravenção, provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Olha só, quando a gente vem aqui, a nossa questãozinha bonita, ela vai falar lá embaixo. Ó. A pessoa que, perante a autoridade, comunica a ocorrência de crime que sabe não ter verificado, tá vendo a letra E aqui? Ó, pessoa que, perante a autoridade, comunica crime que sabe não ter verificado, em tese, pratica o crime de denunciação caluniosa. Pratica, gente? Quem já viu aqui? Não. Nós estamos falando do crime de comunicação falsa de crime ou contravenção com pena de detenção de 1 a 6 meses. Denunciação caluniosa, não se esqueça, um crime que deve estar em voga, deve vir para concurso, porque nós mudou recentemente aí a narrativa do crime, e aí nós vamos lembrar que é dar causa, denunciação caluniosa, dar causa à instauração de inquérito policial, procedimento investigatório criminal, processo judicial, processo administrativo disciplinar, inquérito civil, ação de improbidade administrativa, não se esqueçam dessa, contra alguém imputando-lhe crime, infração ético disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Isso tudo hoje vai ser denunciação caluniosa. Não é só crime. Nesse caso aqui, vai envolver também infração ético-disciplinar e vai envolver ato ímprobo, tá? Não vamos esquecer, porque cai no concurso de vocês, se eu não me engano, acho que é dessa questão também, alguns dos simulados aí de vocês. Nesse artigo 326A do Código Eleitoral, a Lei 4717/65, olha para você ver a redação dele. Da causa à instauração de investigação policial, processo judicial, investigação administrativa, inquérito civil,
ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou de ato infracional. Ato infracional praticado por quem, gente? Adolescente, né? Lá no ECA. Adolescente é quem? 12 anos até 18 anos incompletos. Então, de que sabe inocente com a finalidade eleitoral. Bacana? Então, é a forma de denunciação caluniosa, só que só fala de prática de crime ou ato infracional, mas que está lá no Código Eleitoral. Fechou? Com isso, a gente avança agora para as questões da legislação especial. Vamos dar um help nela aqui e, sem mais delongas, iniciamos. Questão número... Opa, já está dando a resposta para vocês. Isso não pode, né? Onde é que fomos parar? Está aqui, ó. Vamos lá. A respeito do tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada. Artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343, é correto afirmar que o crime de tráfico de drogas na forma privilegiada, sujeito a primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, não integra a organização criminosa. Essa é a ideia que você tem que colocar na cabeça de vocês. Isso tem que memorizar, tá? Vamos lá. Ele impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivo de direitos? Não impede, foi reconhecido inclusive pelo Supremo, tem até resolução do Senado sobre isso. Então não vai impedir. Então a gente não pode marcar a letra A. Não se aplica a réus reincidentes? Será que eu posso aplicar a réus reincidentes? Acredito que não. Primário, bons antecedentes. Primário é o cara que é não reincidente. Então, parecendo ser a letra B. Trata-se de crime, então, aqui, ó, réus reincidentes. Não, réus reincidentes, está parecendo ser essa. Trata-se de crime equiparado a hediondo? Será que é equiparado a hediondo? Já teve discussão séria sobre isso, já teve súmula sobre isso, e hoje o quê? A lei expressamente fala, não se trata de crime hediondo. E quem fala nem é a lei de tóxicos, né? Quem fala é a lei de execução penal. Então, vamos lá. Então, não é a letra C. Letra D. Apenas a reincidência específica impede o reconhecimento da causa de redução da pena. Apenas a reincidência específica que vai impedir o reconhecimento da causa de redução da pena? Não me parece assim, não. Vamos lá? De fato, para mim, a letra B. A letra B está aqui e a gente tem um crime. Primeira observação que a gente vai trazer. Espera aí. Esse negócio aqui está avançando mais rápido do que eu imaginava. Vamos lá. Letra... Isso, estamos aqui. 33 vai falar, olha, nos crimes definidos no artigo 1º, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/6. Gente, é muita coisa diminuir 2/3. Para vocês terem ideia, a pena mínima do tráfico são 5 anos. Se você reduz 2/3 dessa pena, o sujeito tem uma pena só de 1 ano e 8 meses. Tá? É muita coisa. Vedada a conversão em penas restritivas de direitos. Isso aqui estava na redação originária, por isso está cortado. E na própria lei já está cortado, porque a resolução já trouxe isso aí, a resolução do Senado. Tá? Desde que o agente seja primário, ele pode ser reincidente? Não. Bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, nem integre a organização criminosa. Então vai ter que observar esses 4 requisitos aí. Observância obrigatória. Observação 1. Reincidência em qualquer crime impede a concessão do artigo 33. Porque a lei fala, olha, o sujeito não tem que ser primário? Falou em primário em quê? Não falou primário em quê? Então ele tem que ser primário. Primário é primário. De qualquer crime. Não vão confundir, gente, com o artigo 28. Algumas pessoas já estão estudando aí, já pensam, poxa, mas é aquela questão lá do uso de droga. Gente, no uso de droga, para aquela reincidência lá do uso de droga, para que você em tese, teria a aplicação da pena em dobro, né? Que é prestação de serviço à comunidade, frequência obrigatória a curso, lá do artigo 28, que é o usuário de drogas, lá é diferente o entendimento. Lá a reincidência tem que ser específica mesmo, mas é artigo 28. Nós estamos falando de 33. 33 é o quê? Tráfico. Então não confunda banana com abacaxi. E a Lei 7.210, inusitadamente, ela coloca, ó, não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o crime de tráfico de drogas, que é esse tráfico privilegiado do parágrafo 4º do artigo 33. Fechamos? Vamos para a questão número 2? Questão número 2, vamos dizer o seguinte, olha, nos termos da Lei 2.830. Gente, essa lei é pequeniníssima, e os senhores têm que saber ela toda, porque ela é o estatuto do delegado. Ela trata da investigação criminal conduzida pelo delegado.
Portanto, vocês têm que saber ela completamente. Ela é pequeniníssima mesmo. Uma sentadinha de 10 minutos você está lendo, mas tem que saber os detalhes dela, tá? Vai me falar assim, olha, durante a investigação criminal, cabe ao escrivão de polícia a requisição de documentos, ao escrivão requisitar documento e dados que interessem à apuração dos fatos? Não, não é atribuição do escrivão. Atribuição de quem? Delegado de polícia. Aqui já dá para matar que não era questão, né? Só você lembrar, poxa, a investigação, a lei trata de investigação conduzida pelo delegado, o escrivão vai requisitar? Não dá. Letra B. O cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito com inscrição na ordem. Precisa estar escrito na ordem, gente? Precisa? Não. Por isso que em muitos estados você pode fazer o concurso público até sem experiência jurídica, né? Vamos lá, letra C. As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são consideradas de natureza jurídica, beleza, essenciais e exclusivas de Estado. Ótimo, tá aqui nossa questão, letra C. Marcar, né? Letra C. Bonita. E a letra D? A remoção do delegado de polícia dá-se-á somente por ato fundamentado. Ponto. Era para parar aqui. Aí falou, do governador do Estado? Não fala a lei assim. Por ato fundamentado, letra E aí, ó. Por ato fundamentado do secretário de Segurança Pública, não fala a lei. Então, se não fala a lei, eu não posso acrescentar uma coisa que não está na norma. Tá certo? Então, é a letra C, que é a nossa questão. Não negligenciem essa, não negligenciem. Opa, peraí. Não negligencie, número 2. Isso, tá aqui, ó. Número 2. Isso, não negligencie essa lei, tá? Não negligencie, porque essa lei ela é de extrema importância para que vocês possam vencer aí na prova, tá, gente? Vamos lá, questão número 2, já veio com a resposta sem querer aqui na frente, né? Ah, não, essa é a questão número 2 mesmo, sem querer não, essa é por querer mesmo. Ó, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são consideradas de natureza jurídica, senhores futuros aí, ó, essenciais e exclusivas de Estado. O que a gente lembra é que a 12.830, ela dispõe sobre a investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia. Aí fala no artigo 2º já de uma vez, que a natureza jurídica, essencial e exclusiva de Estado. E fala que o delegado de polícia vai fazer a requisição da perícia, informações, documentos e dados que interessam a apuração do fato. Está lá no artigo 2º, parágrafo 2º. A remoção do delegado de polícia dá-se-á por ato fundamentado, ponto. Não falo do governador, não falo do secretário, não falo do chefe de polícia. Fechou? Cuidado com isso. Artigo 3º. Cargo de delegado de polícia é privativo de bacharel em direito. Falou escrito na OAB? Não. Devendo-lhe ser dispensado o mesmo tratamento protocolar que recebem magistrados, membros da Defensoria Pública e do Ministério Público e advogados. Fechou? E o que nos conta a questão de número 3. Outra lei importantíssima essa aqui. Essa aqui é importância, assim, eu gosto de dizer, importante com borra, tá? No que concerne às disposições da 12.850, a Lei de Combate a Organizações Criminosas, é correto afirmar que, na hipótese de colaboração premiada, o prazo para o oferecimento da denúncia relativa ao colaborador poderá ser suspenso por 6 meses. Beleza. Improrrogáveis? Não. Improrrogáveis? Não. Até que sejam cumpridas as medidas, até ficou esquisita a frase, né? Porque até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, para que então vai se tornar improrrogável? Enfim, de toda forma, não é essa aqui, porque aqui não pode ser improrrogável. Vamos lá, letra B. Na hipótese de colaboração premiada, o prazo de oferecimento da denúncia ou o processo relativo ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, bonitinho, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, não sendo suspenso o respectivo prazo prescricional. Gente, suspenso o prazo prescricional. Não faz sentido isso não. De não suspender, né? Não sendo suspenso o respectivo prazo prescricional. Tem que suspender. Porque se não suspender o prazo prescricional, vai correr e o sujeito daqui a pouco vai ter extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, Código Penal. Não é isso que isso que é. Letra C. Delegado de polícia terá acesso independentemente de autorização judicial ao poder do delegado.
apenas aos dados cadastrais do investigado que informam exclusivamente qualificação pessoal, filiação, endereço mantidos na Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradores de cartão de crédito. Ótimo, aqui é o poder do delegado. Letra C, sem pensar, correndo para o abraço nela aqui. Ó. Vamos lá, vamos continuar. Letra D. Nos crimes previstos na referida lei, observadas as disposições do Código de Processo Penal, eu vou mudar minha figurinha para cá, que eu quero ficar do lado oposto à dedicação delta, né? Aqui na imagem, para deixar ele aparecer, certo? Vamos lá. Nos crimes previstos na referida lei, observados as disposições do Código de Processo Penal, a instrução deverá ser encerrada em 120 dias, se o réu estiver preso. Beleza? Prorrogáveis por igual período, por decisão fundamentada, somente na hipótese de fato procrastinatório atribuído ao réu. Não, complexidade da causa também. Não é só isso aqui não é somente. Complexidade da causa também vai poder fazer com que esse prazo seja prorrogado, tá? Por igual período. E letra E, a infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação dependerá de representação do delegado de polícia, descrevendo indícios seguros da necessidade de obter informações por meio dessa operação ao juiz competente, que poderá autorizar de forma circunstanciada, motivada e sigilosa, cientificando posteriormente, isso tem que ser antes, não? O Ministério Público para devido acompanhamento. Não, o Ministério Público tem que ser ouvido antes. Portanto, é realmente a nossa letra C, a nossa resposta. E nós vamos para alguns pequenos comentários, só para lembrar. O artigo 22, parágrafo único da lei, vai falar que a instrução criminal deverá ser encerrada no prazo razoável que não pode exceder 120 dias, desde que devidamente motivada pela complexidade da causa, número 1, e 2, pelo fato procrastinatório atribuível ao réu. Artigo 10 também da 12.850/2013, lei importantíssima, tem que ler ela toda e saber ela toda, tá? A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Na hipótese de representação do delegado de polícia, o juiz, antes de decidir, não posteriormente, como a questão falou, ouvirá o Ministério Público. Fechamos? Vamos para a quarta questão? A respeito da lei de abuso de autoridade. Por que ela é essa lei de abuso de autoridade? Novíssima lei. Lei de 2019. Não negligencie isso aqui. Lei de 2019. Lei de ontem, nós tivemos pandemia, nós tivemos tanto concurso assim não. Então, para o concurso de delegado de polícia, a tendência de cair é enorme. É enorme a tendência de despencar, não só de cair. Então, vamos lá. Letra A. Os crimes nela previstos se caracterizam... Opa, deixa eu ajustar isso aqui. Os crimes nela previstos só se caracterizam se praticados pelo agente com a finalidade específica. Ó, só de começar esse só aqui, essa palavrinha só, já começa a se levantar a pulguinha, tá? Vamos lá, com a finalidade específica de prejudicar a outrem, beneficiar a si próprio ou a terceiro, faltou, ou por mero capricho ou satisfação pessoal. Ficou faltando aqui, então porque não é só. Letra A está incorreta, está faltando. Letra B. Prevê como sujeito ativo o agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta, fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal, municípios, excluídos os militares. Ué, por quê? Claro que não, né? Militar também. Militar pode ter o código penal dele, que é o Código Penal Militar, mas nesse caso ele também se sujeita à lei de abuso de autoridade. Inclusive com recentes modificações é julgado pela própria Justiça Militar. Letra C. Crimes nela previstos são de ação penal pública incondicionada, beleza, inexistindo previsão de ação penal privada subsidiária, opa, de fato é ação penal pública incondicionada. Mas não ainda existe, não. Existe previsão de ação penal privada subsidiária, tá bom? Letra D, prevê como efeito da condenação, dentre outros, a inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos, beleza, condicionada à ocorrência de reincidência específica e não é automático, devendo ser declarado em sentença. Está certíssimo aqui, ó. De 1 a 5 anos, condicionado à ocorrência de reincidência específica,
Não é automático, devem ser declarados na sentença. Ah, mas o cara não vai ser quase praticamente nunca, tal. É a lei está lá. Letra E. Prevê como pena restritiva de direito, substitutivo da privativa de liberdade, dentre outros, a suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo período de 1 a 6 meses, até aqui tá bonitinho, sem prejuízo de vencimento, vai. Com suspenso e vai ganhar o seu salário, tudo assim? Estado é uma mãe? Não, né, gente? Então não dá. Não é essa. Então nós realmente vamos marcar a dedo e correr para o abraço. O que nos diz aqui? Agora vou mudar para cá de novo, né? Para ficar bonitinho. Ó, os crimes previstos nessa lei são de ação penal pública incondicionada. Ótimo. Será admitida ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal? Gente, quem está acompanhando a maratona aí viu que nas questões passadas eu destrinchei isso aqui. Quem não viu, dá uma olhadinha nas questões anteriores. Vejam lá. A ação penal ela pode ser pública incondicionada, beleza. Só que se o Ministério Público fica inerte, se o Ministério Público não agir dentro do prazo, o que a vítima que lhe represente pode fazer? Entrar com uma ação penal privada, subsidiária, ou seja, no lugar da pública, porque o Ministério Público ficou inerte. Fechou? Isso é cabível para a lei de abuso de autoridade? Claro que é cabível, por isso que a questão lá atrás está errada. São efeitos da condenação, vejam lá. Inabilitação para exercício do cargo, função pública ou mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. Beleza. Só que essa inabilitação é um efeito que não que está condicionado à ocorrência de reincidência, conforme ele, ó, artigo 4º, parágrafo 1 vai falar. E a reincidência tem que ser o quê? Específica. O que é reincidência específica? Reincidência no mesmo crime. E ele não é automático, devendo ser declarado na sentença. Fechou? Então, acontecer inabilitação para exercício do cargo, mandato ou função pública, se o sujeito cometeu abuso de autoridade, é algo difícil? É algo difícil de acontecer, tá bom? Então, tem que ser reincidente e o juiz tem que declarar isso na sentença. No artigo 5º, as penas restritivas de direitos substitutivas à pena privativa de liberdade são, um deles é o quê? A pena que vai ser restritiva de direito? Suspensão do exercício do cargo, função ou mandato pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens. Por óbvio, né, gente? Como é que eu vou suspender o sujeito e não tirar o salário dele? Não faz sentido. Bacana? Então, vamos lá. Avancemos para a nossa questão de número... Peraí. Questão de número 5. O que ela nos diz? Eu vou trocar minha fotinha para cá para ficar bonitinho. Ó. Não. Ficou bom não, né? Para cá. Para baixo. Ó, tá chique, hein? Vamos lá. Considera o seguinte caso hipotético. Velocidade máxima permitida para a rua A era de 50 km por hora. Y, conduzindo seu veículo a 50 km por hora. Máximo da via. O sujeitinho aqui, pé de boi, estava acelerando a 120 km por hora pela rua A e ele foi atropelou Z, provocando-lhe lesões corporais. Beleza. 120 km por hora. Diante do exposto, considerando que Y cometeu um crime culposo no trânsito, nos termos da 9.507, que é Código de Trânsito Brasileiro, é correto afirmar que a conduta de Y tipifica o crime de... Gente, falou que provocou lesão corporal, não foi? Eu vou colocar pelo em ovo? Não. Ele praticou homicídio? Não. Ele praticou tentativa de homicídio? Também não. Então, ó, lá embaixo na letra E eu já vou cortar ela. Ou tentativa de homicídio. Beleza? Já falou que é lesão corporal culposa? Já. Então, nós temos tanto aqui, quanto na letra B, quanto na letra C, quanto na letra D. O que vai diferenciar aqui? Vamos lá? Estava na direção de veículo automotor? Estava. Todos eles falam isso. Essa ação é uma ação penal pública condicionada e com possibilidade de aplicação da composição dos danos civis? Será? Vamos lá, letra B. É uma ação penal pública condicionada e com possibilidade de aplicação de transação penal? Vamos ver que não. Vamos lá, letra C. É uma ação penal pública incondicionada, aqui ó, estou falando condicionada aqui na letra A, condicionada aqui na letra B. É uma ação penal pública
incondicionada? Tá me parecendo. Não sendo possível a aplicação de transação penal da 9.099? Parece essa. E a letra D? Lesão corporal culposa, ação penal pública incondicionada com possibilidade de aplicação na composição civil de danos civis pela Lei 9.099. Gente, nesse caso aqui, nós temos a opção mais adequada e correta, é a opção que está prevista na letra C. E já vou dizer para vocês por quê. Vejam lá, vai ser a letra C mesmo, é a letra C. Não passa vergonha, né, gente? É a letra C. Mas vamos lá, o que a gente vai dizer? Código de Trânsito Brasileiro. Os crimes cometidos na direção de veículos automotores, nós vamos aplicar as normas gerais do Código Penal, do Código de Processo Penal e da Lei 9.099. Gente, nós já falamos em outras aulas também que essa Lei 9.099 é de extrema importância. Ela trata dos juizados especiais cíveis e criminais. Os criminais a partir do artigo 60. Dentro do juizado especial criminal, nós temos composição de danos civis, nós temos transação penal, nós temos suspensão condicional do processo. Inclusive, se aplica até para outros crimes também. Em regra, 9.099 para a parte criminal vai ser para crimes de menor potencial ofensivo. Nesse caso, o sujeito atropelou a vítima. Se ele atropelou essa vítima, em tese, eu poderia aplicar inclusive o artigo 88, em tese. Por quê? 88 fala, olha, se foi lesão corporal de natureza culposa, então esse sujeito, esse crime deve ser por via representação. Porém, existem exceções. Vejam só, quando eu tenho uma lesão corporal culposa no trânsito, eu posso aplicar composição de danos civis, artigo 74 da 9.099, transação penal e ação penal e pública condicionada à representação, com o artigo 88 da 9.099. Por aquilo que pareça, está lá. Lesão corporal leve ou culposa. Porém, não vou permitir a aplicação desses institutos, vou ter que instaurar inquérito policial, inclusive, se o sujeito praticou essa lesão corporal e ele estava sob influência de álcool. Mesmo se essa lesão for culposa, ela se torna um crime que não se pode mais aplicar 88, da 9.099. Por consequência, se torna uma ação penal pública incondicionada. Beleza? Álcool ou qualquer outra substância ativa, psicoativa que determine dependência. Olha só, a 2. Também não posso aplicar esses institutos na 9.099, ter que instaurar inquérito, etc., se esse cara estiver participando em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística, de exibição, demonstração de perícia e manobra de veículo automotor, não autorizado pela autoridade competente. Entenderam? E também não posso aplicar os institutos despenalizadores. E no inciso 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, vai falar transitando em velocidade superior à máxima permitida para via em 50 km. Não se esqueçam, não são 50%, tá? Mais de 50 km por hora. Quando eu volto na questão, ele me conta lá que, olha, o sujeito estava, vamos voltar naquela que está marcada já, o sujeito estava a 50, estava numa via que é 50 km, estava a 120 km. Tá certo? Ou seja, ele estava a mais de 50 km da via. Se chegasse até 100 km, se tivesse essa lesão, aplicava os institutos. Mas não foi o caso, porque a lei expressamente nos conta que eu não posso aplicar os institutos se ele estava com velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km. Então, vou ter que instaurar o quê? Inquérito policial para ele. Tá beleza? Por fim, aqui, só para a gente lembrar, que nas hipóteses previstas no parágrafo 1º, deverá ser instaurado inquérito policial. Tem que instaurar inquérito policial. Ah, podia ser TCO, professor? Não, inquérito policial. Só lembrando, TCO é termo circunstanciado de ocorrência, transação penal, inquérito policial, vai sim se instaurar esse inquérito, que é algo mais complexo. Os artigos 74, 76 e 88 falam de composição de danos civis, como falamos, transação penal e representação pela lesão corporal culposa. Então vejam só, se pratica lesão corporal culposa, mesmo no trânsito, mas em condições normais, você aplica a 9.099, Institutos Despenalizadores. Mas se o sujeito estava sob influência de álcool, estava praticando racha, ou estava com 50 km a mais do que a velocidade da via, se a via era 50, ele estava a 110, se ele tivesse a 90, não incidiria. Mas ele estava a 110, ou seja, mais de 50 km do que a via permitida. Vamos dar outro exemplo? Se a via era 60 km, qual que é o limite que ele vai estar dentro? Até 109. Se passou de 109, 110 em diante, já era. Tá? Na verdade, 110 vai entrar porque é mais de 50 km,
Então tem a margem de segurança também. Vamos lá no Código de Trânsito Brasileiro, só para relembrar. O artigo 302 trata do homicídio culposo na direção de veículo automotor e o 303 de lesão corporal culposa também na direção de veículo automotor. Com isso, meu povo, desejo a todos vocês excelentes estudos. Os senhores arrebentem nas provas, não percam foco, dediquem até o fim, porque só a dedicação vai trazer os senhores para lugares inimagináveis. Falo por experiência própria. Bacana? Que vocês tenham um desempenho bacana, que não desanimem, que fiquem felizes, que fiquem fortes, firmes e que daqui a pouco venha a prova e venha a aprovação de vocês com toda a dedicação que vocês têm pelo tempo de trabalho e tempo de estudo. Fechou? Desejo a vocês não só o estudo, mas também paz no coração. Vocês vão com Deus e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima maratona. Um abraço, até mais, gente. Tchau.